Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz para a igreja do avivamento. Nós vamos, glória a Deus. Amados, nessa noite nós estamos aqui com o propósito de dar continuidade a essa série de mensagens que têm sido ministradas ao longo desse bimestre, né? O tema desse bimestre é a vida eterna. Diga-se de passagem, um tema bem ausente dos púlpitos das igrejas, né? Às vezes até de forma rasa se fala até em salvação, mas se fala de uma forma incompleta, porque para falar de salvação nós também precisamos falar da vida eterna. Até porque essa vida eterna ela vem através desse encontro salvífico que o homem tem com Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é algo, e já tive a oportunidade aqui com a graça e a misericórdia de Deus de ministrar nessa casa a respeito de que quando a palavra de Deus ela é pregada plenamente, quando o evangelho ele chega de forma plena na vida de alguém, é impossível que não haja mudança. Então, daí a necessidade que há de se pregar a palavra de Deus de forma íntegra, sem nada faltar. Então, nós não podemos falar de salvação sem falar da eternidade, sem falar de vida eterna. É interessante que hoje em dia, dentro das igrejas, é difícil até de se ouvir um maranata, ora vem Senhor Jesus, porque muitos estão conformados com este lado aqui da eternidade. É interessante que muitas vezes nós, até no relato bíblico ou em ministrações de pastores, nós ouvimos pastores fazer analogia à questão da gestação, né, do parto ali, que a criança ela não quer sair na realidade, né? Ela precisa ser expulsa dali, né? E a Bíblia ela fala a respeito dessa questão das dores de parto, né? Então, muitas vezes há uma parte dos cristãos que estão conformados. Há uma parte dos cristãos que estão conformados com essa vida aqui do lado da eternidade e que já nem esperam mais a volta do Senhor. E daí a necessidade de estarmos trazendo, e eu creio que foi o próprio Espírito Santo do Senhor que trouxe a nossa liderança pastoral, a sensibilidade, né, para trazer esse tema tão precioso, tão essencial para a vida cristã, que é falar a respeito da eternidade, falar a respeito da vida eterna. E é a respeito disso que nós vamos estar tratando nessa noite. Aí gostaria de fazer uma breve recapitulação aqui. O pastor Bosco iniciou, não foi o tema desse bimestre, né? E iniciou essa série de mensagens, né, sobre esse tema, a vida eterna, trazendo a mensagem: quando Jesus chega, a vida eterna chega, a salvação chega e tudo é transformado. Texto que teve como base Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Em seguida, nosso amado pastor Paulino trouxe a mensagem: tu tens as palavras de vida eterna. Um texto bastante conhecido, né, que está em João capítulo 6, dos versículos 60 ao 69. E hoje, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, porque alguns irmãos mais próximos sabem que como foi difícil estar aqui hoje, porque eu passei a semana tendo problemas de saúde, né? E até hoje mesmo eu quase que não conseguia levantar da cama. Até comentei com o nosso amado pastor Miguel ali que minha cabeça parecia uma panela de pressão. Mas graças a Deus e graças às orações dos irmãos, eu estou aqui bem, sem sentir nenhum sintoma. Amém? E é com a graça dele que hoje nós vamos dar continuidade, né, com a mensagem que o Senhor nos confiou. E essa mensagem, ela está no Evangelho de João, no capítulo 17,
E aqui nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois só o versículo 24. É claro que a base para essa mensagem, ela está em todo o capítulo 17 de João, e não só no capítulo 17 de João, mas a base para essa mensagem está em toda a narrativa bíblica, desde Gênesis a Apocalipse. Mas nós vamos ler aqui João 17, do 1 ao 24, e posteriormente o versículo 24. E o título, nós já temos um tema, que é a vida eterna, e o título da mensagem que o Senhor nos confiou nessa noite é: a vida eterna não é apenas uma existência após a morte, mas um relacionamento íntimo e transformador com Deus. Amém? Então, o texto já está aqui, né? João 17, capítulo 1, aliás, João 17, versículo 1, e diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para os céus e orou. E aqui eu gostaria de contextualizar, porque aqui logo nesse primeiro versículo, quando diz que depois de dizer essas coisas, né, aqui na versão Almeida, na Nova Almeida atualizada, ele diz: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse. Só que coisas foram essas, né, que Jesus acabara de dizer? Esse texto, esse primeiro versículo, ele está fazendo menção a um texto que vem antes, que está no final do capítulo 16 de João, onde é conhecido ali como as palavras de despedida de Jesus. Onde ali, logo após a ceia, depois daquele momento onde foi revelado o traidor, ali momentos antes de Jesus ir para a cruz, Jesus, naquele momento de aflição, ele estava prestes a passar por a maior das provações que alguém poderia passar, por amor a mim e por amor a você, por amor a nós. Mas mesmo assim, nesse momento de dificuldade, ele chama os discípulos, e lá no capítulo 16, a partir do verso 25, ele começa a falar, a se despedir, mas não só com palavras de despedidas, mas também com palavras de encorajamento. Encorajando ali os seus discípulos para o tempo difícil que haveria de vir, né? Ali deixando bem claro, né? E esse texto, ele finaliza no capítulo 16, com um versículo bastante conhecido dos irmãos da igreja, que é o versículo 33, onde Jesus diz: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, é a respeito disso que o versículo 1 do capítulo 17 fala. Ele diz: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta. Aqui Jesus, ele não só nesse início do texto, interessante é que nós conhecemos e muitas vezes lemos esse texto e fica para nós ali memorizado, conhecido como a oração sacerdotal. Em outras, digamos, até em outro entendimento, nós conhecemos esse texto como um texto que fala de unidade. Mas o texto, o capítulo 17 de João, ele não se limita só a isso, só a oração sacerdotal ou só falar da unidade. Esse texto, ele é rico, ele tem muitas verdades bíblicas, ele tem muita doutrina nesse texto. E aqui no início, Jesus, ele faz uma exposição e dá uma definição do que de fato, na perspectiva de Cristo, o que é a vida eterna. E ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Versículo 4. E aí Jesus, ainda ali orando, né? E lembrando que esta oração Jesus está fazendo na presença dos discípulos. Ou seja, ele está orando e ensinando. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Amém? E agora o versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E olha só que coisa maravilhosa. A vontade do Senhor, Ele nos ama tanto, que a vontade dEle é que onde Ele está, e esse estar não é uma geografia, não é um lugar físico. Ele diz, a minha vontade é que onde eu estou, que eles também estejam comigo. Amém? Então, o texto, né, ele fala a respeito de eternidade. Como falei, ele não só faz uma exposição, mas o próprio Senhor Jesus, ele dá uma definição do que de fato é eternidade. Porque, de acordo com a ótica humana, a eternidade, ela pode soar como um lugar, né? Um lugar fora do tempo, né? A eternidade, ela pode soar como uma vida após a morte. Mas o que o Senhor está nos mostrando nessa noite, nos falando, é que a eternidade, a vida eterna, sob a ótica de Cristo, é a respeito de intimidade com Deus. É a respeito, não é um lugar físico, um lugar geográfico, mas a eternidade é uma intimidade com Deus, é estar em Deus. E, à luz desse texto, eu gostaria de ler um outro texto que está no Antigo Testamento, que é um texto que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, onde ali o autor de Eclesiastes, ele deixa claro que Deus, ele colocou a eternidade no homem. E assim diz a palavra do Senhor: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Esse texto, nós poderíamos dividir esse texto em duas partes, ou em duas verdades. Na primeira, vai falar da forma como Deus fez todas as coisas, de como Deus criou todas as coisas, né? Tudo formoso no seu devido tempo. Isso aponta para a soberania de Deus e para a harmonia inerente na sua criação. A harmonia, a perfeição é algo que é inerente à criação de Deus. Então, Deus, ele fez tudo formoso no seu devido tempo, né? Isso aponta para essa harmonia, para essa soberania. Embora possamos não entender o propósito de cada evento, até porque, se nós olharmos o contexto do capítulo 3 de Eclesiastes, ele vai falando dos ciclos da vida, e vai falando da transitoriedade da vida, né? Falando de coisas que se opõem, né? Então, embora nós não possamos entender o propósito de cada evento ou estação, podemos confiar que Deus está trabalhando todas as coisas para o bem, de acordo com o seu plano perfeito. E o interessante é que isso nos lembra o quê? Nos lembra lá da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Tanto no capítulo 8, né, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
Como também no capítulo 12, quando fala que nós precisamos, né? Nós precisamos, para que nós, mostra ali, o que nós precisamos fazer para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, ele coloca, o texto sagrado está colocado nessa sequência: boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente é que às vezes tem mania de querer colocar, fechar esse contexto com perfeito, né? Porque Deus é perfeito, né? Aí a gente quer colocar o perfeito por último. Mas a Bíblia diz, pelo menos nas versões mais parecidas com os originais, ela diz boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que deixa o agradável por último? Porque a vontade de Deus é agradável, é a Ele, não é a nós. Muitas vezes a vontade de Deus para as nossas vidas não é agradável para nós, mas é agradável para Ele, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. O plano dele é perfeito. E a segunda parte, dá para colocar o texto aqui de novo? Eclesiastes 3:11. E a segunda parte, a parte B do versículo, né? Onde a partir dali, quando diz, também pôs a eternidade no coração do homem, né? Então, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso significa que Deus ele nos criou com um desejo inato. Já há um desejo, um anseio no nosso coração, que foi Deus que colocou quando nos criou, por algo que vai além do mundo material. O que a minha, o que a sua, o que a nossa alma deseja, anseia, não tem nada nesse mundo que possa ali preencher. Não tem nada nesse mundo que possa trazer satisfação à nossa alma. O que satisfaz a nossa alma não é aqui dessa terra. E o interessante é que nós buscamos propósito, buscamos significado. Às vezes buscamos, porque o homem, por esse anseio da alma, por algo que está além do material, além dessa terra, o homem até busca a conexão com o infinito. E aqui eu posso abrir um parêntese aqui e dizer que é por causa disso que surgiram as religiões. Que surgiram os deuses criados pelo homem, tudo por conta dessa busca por algo que ele não vai achar em outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. Então, por causa dessa busca, né, por parte do homem, essa busca por parte do homem é que muitas vezes levou o homem a criar religiões, criar seitas. E o interessante, se nós observarmos a palavra religião, que é uma palavra que vem do latim religare, ela significa religar, né? E traz essa ideia de religar o homem a Deus. Mas a Bíblia nos mostra que só quem pode ligar o homem a Deus é o próprio Deus. Só quem pode reconectar o homem a Deus é o próprio Deus. Então, o que é a religião? A religião é uma tentativa humana de se conectar com Deus. A religião é uma tentativa humana de fazer aquilo que só Deus pode fazer. E da parte de Deus, Ele enviou seu Filho amado, que é o único meio eficaz pelo qual nós somos reconectados a Deus. Amém? Então, para os cristãos, falando de eternidade, e nós estamos falando de eternidade, a eternidade no coração, ela aponta para a necessidade de um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. A eternidade, ela aponta para a necessidade de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento só é possível através de Jesus Cristo. Não há outro meio, só Ele é o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Então, é somente através de Jesus Cristo que podemos encontrar a verdadeira satisfação do anseio que a nossa alma tem pela eternidade. Não há outro meio. Não é errado nós termos sonhos, termos projetos. Agora, interessante, às vezes eu fico maravilhado quando eu recebo ali a incumbência de trazer uma mensagem, seja uma palavra mais aprofundada, ou seja, uma breve reflexão, mas eu fico maravilhado quando eu chego no ambiente e aí, através dos louvores, através de uma palavra inicial, o Senhor começa a confirmar o meu coração que realmente eu não trouxe nada de mim, que verdadeiramente aquilo é o que Ele queria que eu trouxesse. E aí a pastora Rosier, né, aqui ministrando aqui, falou a respeito de um texto, estava até comentando com o pastor Paulino, um texto que está no livro de Tiago, que fala da falibilidade dos projetos humanos. Onde diz que nós nunca podemos dizer que tal dia eu vou a tal canto, passarei tantos dias lá farei negócio, farei aquilo. E aí Tiago diz, ao invés disso devemos dizer, se Deus quiser. Então é a respeito disso que nós estamos falando. É somente através de Cristo que podemos encontrar uma verdadeira satisfação do nosso anseio pela eternidade e começar a vislumbrar o propósito divino em meio às complexidades da vida. Como eu estava falando, não é errado eu ter projetos, eu ter sonhos, mas tudo isso tem que ser submetido à vontade de Deus. Eu tenho que entender e buscar nele, saber se realmente é a vontade, se este é o tempo. O livro de Eclesiastes diz que há tempo e modo para tudo debaixo do sol. E mais à frente, eu acredito, se não estiver enganado, acho que é no capítulo 8, vai dizer assim, e o coração do sábio saberá o tempo e o modo. O sábio. E o sábio, a sabedoria é o quê? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É uma vida de intimidade com o Senhor. E é disso que nós estamos falando nessa noite. E o interessante é que, às vezes, talvez ainda haja, em meio aos cristãos, pessoas que pensem que para viver a eternidade vai viver só depois da morte. E, na realidade, a vida eterna, ela começa já deste lado da eternidade. Como o pastor Bosco trouxe na sua mensagem, que foi o tema da sua mensagem, né? Diz assim, quando Jesus chega, a vida eterna chega. A vida eterna, ela começa a partir do momento que Jesus chega na nossa vida. Então, ela já passa a ser vivida e é necessário que seja vivida a partir deste lado da eternidade. Por quê? Porque a vida eterna que eu vou começar a viver deste lado da eternidade, e aqui abre outro parênteses, tem pessoas que acham que a vida eterna, desse lado da eternidade, é só usufruir das bênçãos de Deus, viver das bênçãos que o Senhor Ele tem para nos dar, e não é só isso, né? Nós temos responsabilidades com a vida eterna deste lado da eternidade. Então a vida eterna, ela já começa deste lado da eternidade com a chegada de Jesus, trazendo significado e sentido às nossas vidas. E nós podemos ver no texto inicial de João capítulo 17, quando ali Jesus, em sua oração ali, na oração sacerdotal, ele deixa claro que o Pai conferiu ao Filho autoridade para dar a vida eterna àqueles que creem em seu nome, como está escrito em João 17, versículo 2. João 17, versículo 2, diz assim,
assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O que Jesus está falando aqui é assim, que assim como Deus conferiu autoridade sobre toda a carne, ou seja, sobre toda a raça humana, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que Deus lhe deu. Aqui nós vemos aqui, nós podemos olhar aqui e ver toda a trindade aqui, ó. Porque Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus diz assim: todo aquele que o Pai envia a mim, de forma alguma o lançarei fora. Então, não tem ninguém que venha a Jesus se não tiver sido conduzida por Deus. E como é que se dá essa condução? É através do próprio Deus conduzindo através do seu Espírito Santo, conduzindo a Cristo. E aqui nós vemos toda a Trindade trabalhando. O Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e como nós estamos refletindo nessa noite, nessa perspectiva de vida eterna, é o homem chegando à conclusão de que nada nessa terra, nada do que ele buscou até hoje, supriu o vazio da sua alma. Que tudo que ele sempre procurou em relacionamentos, em coisas, em riquezas, ele só vai encontrar em Jesus Cristo. Então, a vida eterna, nesse contexto, não é apenas uma existência após a morte, mas um relacionamento íntimo e transformador com Deus. Em João 17, Jesus não define a vida eterna meramente como uma questão de tempo. Nós costumamos ouvir, muitas vezes em pregações aqui, em outros lugares. Aqui o pastor Bosco gosta muito de frisar a respeito do Cronos e do Kairos, Mas o que Jesus está falando aqui, a respeito da vida eterna, ele não está fazendo referência a Cronos ou Kairos, Aqui a vida eterna, nesse contexto, no contexto de João 17, não é apenas uma existência após a morte, mas um relacionamento íntimo e transformador com Deus. Então, Jesus ele não define a vida eterna meramente como uma questão de tempo, mas como um profundo conhecimento de relacionamento com Deus. Um profundo conhecimento e relacionamento com Deus. E interessante é que o termo usado para o termo grego, nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Amém? Amém? Então, o termo grego usado para conhecer é o gnosko, Então, esse conhecer implica mais do que um conhecimento intelectual. Conhecer a Jesus, conhecer a Deus, não é só um conhecimento intelectual. Eu não conheço só com o meu intelecto. O que acontece com o meu intelecto quando o Evangelho é pregado, quando a palavra de Deus é pregada? No meu intelecto, eu sou convencido de que eu sou pecador e de que eu preciso de salvação, que eu preciso de Jesus. No meu intelecto, eu sou convencido de que a vida que eu levava ia me levar à morte. Mas conhecer a Deus de fato mesmo, conhecer a Deus de fato, não implica só em um conhecimento intelectual. Refere-se a uma experiência íntima e pessoal. E não é só uma experiência, aquela experiência passou. Não, é uma experiência diária. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E assim, desse lado, após a morte do outro lado da eternidade, e por toda a eternidade, prosseguindo em conhecer ao Senhor. Amém? Então, não é algo que aconteceu e parou, é algo contínuo.
E nisso aqui, nós precisamos fazer uma reflexão a respeito de como nós temos vivido a nossa vida deste lado da eternidade. Como nós temos vivido a eternidade deste lado. Como é que está a nossa vida, né? Lembro muito bem do nosso amado pastor Miguel, que gosta muito de fazer essa pergunta quando está ministrando: como está o teu coração? E eu te pergunto, como está a tua vida? Como a vida eterna está sendo trilhada deste lado da eternidade? Como você tem trilhado essa vida eterna? É claro que primeiro eu tenho que perguntar: você já é salvo em Cristo Jesus? Se sim, aí sim eu pergunto: então, se você já está vivendo uma vida eterna com Deus? Se você é salvo, já está vivendo essa vida de intimidade, de experiências diárias com Deus? Porque não é só aquilo que passou, não é só aquela experiência do dia em que eu levantei a mão e confessei a Jesus, mas é todo dia, é uma experiência diária, é uma coleção de experiências. Amém? É isso que o Senhor espera de nós, e é isso que significa, sob a perspectiva de Jesus, quando Ele coloca aqui no Evangelho de João, capítulo 17, onde Ele diz: e a vida eterna é esta. E aí Ele vai dar uma definição do quê? Do ponto de vista, não do homem, mas de Cristo. O que é de fato a vida eterna? E Ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É uma experiência contínua, é uma experiência diária. E aí alguém pode perguntar: irmão Assis, e há a possibilidade de pessoas que foram salvos, ou que são salvas, que confessaram a Jesus como Salvador, mas ainda não estão usufruindo da vida eterna? Tem sim. Tem muita gente que um dia abriu a boca e com a boca confessou a Jesus como Salvador, mas que não está vivendo a vida eterna. Que não entendeu ainda o que de fato é a vida eterna. Que talvez ainda esteja pensando que só vai viver a vida eterna do outro lado. E aí eu tenho uma triste notícia para dar: que se essa pessoa ela não for alertada, e mesmo se for alertada, ela não rever os seus conceitos a respeito do que verdadeiramente é a vida eterna, ela nem vai chegar do outro lado. Porque a vida eterna, ela começa quando Jesus chega. E Jesus pode chegar na sua vida hoje, você que ainda não conhece ao Senhor. Você que talvez vá ver essa ministração nas redes sociais. A vida eterna, ela pode começar, ela pode chegar na tua vida hoje. Jesus é o mais interessado em começar a vida eterna na sua vida, na nossa vida. Amém? Então, você já parou para refletir sobre a vida eterna? Está cumprindo o propósito de glorificar o Pai através do Filho? Sabia que a vida eterna tem um propósito? E o propósito é de glorificarmos o Pai através do Filho. E isso Amém, glória a Deus. Então, repetir a pergunta, né? Interessante, e gostaria de deixar bem claro aqui, o pessoal da escola bíblica, né? Da Rede de Homens, já tem ouvido muito isso, né?
nós falamos a respeito de, vira e mexe, estamos falando de perguntas retóricas, né? Lembrando que essas perguntas são retóricas, não são perguntas que exigem necessariamente uma resposta agora, mas que são perguntas que são feitas para chamar a atenção, para gerar uma reflexão, né? Então, você já parou para refletir sobre a vida eterna? Está cumprindo o propósito de glorificar o Pai através do Filho? E aqui nós vemos que há um propósito divino para as nossas vidas. Nós temos que cumprir esse propósito na vida eterna. E isso nós podemos ver em João 17, versículo 4. João 17, versículo 4, o próprio Senhor Jesus, que é o nosso exemplo maior, ele deixa isso bem claro. Olha o que é que ele diz, lembrando que Jesus, quando estava orando e falando ao Pai, ele estava falando na presença dos discípulos. Ele estava falando com o Pai e, ao mesmo tempo, ensinando os discípulos. E aí ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Amém? Então aqui o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele estava cumprindo um propósito. A obra que o Deus Pai confiou a ele, ele cumpriu. Ele realizou a obra que Deus o confiou. E, de certa forma, o Senhor, ele também nos confiou uma obra. Porque o Pai é glorificado no Filho. E olha que tremendo. Abre em João capítulo 15, versículo 8, e você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Ou o que o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo está falando nessa noite. A respeito de como nós cumprimos o propósito de glorificar o Pai através do Filho. E olha o que é que Jesus diz. Ó. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então, durante a vida eterna, durante esse tempo da vida eterna, aqui deste lado da eternidade, nós precisamos, se nós quisermos cumprir, né, o propósito, cumprir aquilo que nos foi confiado, nós precisamos estar nesse relacionamento íntimo, diário com o Senhor, e produzindo muito fruto. Produzindo fruto, porque assim nós vamos glorificar o Pai através do Filho. Amém? Então, a respeito disso ainda, eu posso dizer algo e uma verdade bem interessante. É que muitas pessoas só conhecerão a Jesus quando eu e você, quando nós passarmos a viver de fato a vida eterna, inclusive os da nossa casa. Isso é forte, viu? Inclusive os da nossa casa. Muitas pessoas só conhecerão a Jesus quando eu e você, ou seja, quando nós passarmos a viver de fato a vida eterna com Deus. Quando nós passamos a verdadeiramente viver esse relacionamento de intimidade, viver essa experiência diária com o Espírito Santo, sendo transformado cada dia, aí sim nós vamos produzir fruto e o Pai vai ser glorificado. Amém? Aleluia. E também gostaria, ainda nessa perspectiva, de trazer alguns exemplos de personagens bíblicos. Já caminhando aqui, já para o terceiro tópico, né, já para caminhar para finalizar. O exemplo de personagens bíblicos que tiveram um encontro salvífico e transformador com Cristo Jesus. E de imediato já começaram a viver uma experiência íntima e pessoal com Deus. Pessoas que tiveram um encontro e que imediatamente após esse encontro já começaram a viver. Não foi daqueles que vão pegando meio no empurrão, não. Já pegou de primeira e já foi vivendo.
já foi vivendo experiências, já foi gerando, já foi dando frutos, logo de primeira. Amém? Um desses personagens é o texto que está em João capítulo 4, do versículo 13 ao 15, é a mulher samaritana. O texto de João capítulo 4, João narra que após aquele encontro com Cristo, né? Deixa aqui por enquanto, versículo 13, vou só contextualizar. João ele narra que aquela mulher, depois de todo aquele encontro que ela teve com Cristo, depois de receber, de beber daquela água que o Senhor tem, a água que verdadeiramente mata a sede da nossa alma, aquilo que verdadeiramente preenche o vazio da nossa alma, a partir daquele momento, aquela mulher já saiu, já fez missões e ganhou toda a aldeia para Cristo. Já saiu do encontro com Cristo, já dando fruto, e muito fruto, viu? Então, interessante, João 4,13 diz assim: afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aqui, aqui Jesus está falando da água do poço, da água que tinha naquele poço. Quem beber desta água, tornará a ter sede, porque Jesus, sendo Deus, sendo onisciente, ele sabia de toda a vida daquela mulher. Não é à toa que aquela mulher, o que ela usou para ganhar aquelas pessoas, chamar a atenção daquelas pessoas para Cristo, foi dizer que encontrou um homem que falou toda a vida dela. Então, ali nesse encontro, quando Jesus fala desta água, ele está falando a respeito desta água. Essa água, ela simboliza o quê? Simboliza os esforços humanos na tentativa de satisfazer o anseio da alma pela eternidade. Essa água simboliza os esforços humanos na tentativa de satisfazer o anseio da alma pela eternidade. Essa alma é a busca do homem, buscando coisas desta terra que jamais suprirão, né? Que jamais suprirão esse vazio da alma. Então essa é a água do poço. A mulher, no caso a mulher, ela representa o estado do ser humano sem Jesus. Aquela mulher samaritana, ela representa o ser humano, o estado do ser humano sem Jesus. A água do poço simboliza os esforços humanos na tentativa de satisfazer o anseio da alma pela eternidade. E aí pode passar adiante os versículos. E aí Jesus diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso aqui é o que a gente entende na linguagem cristã como transbordar. É o que Deus faz na minha vida, tem que transbordar para a sua, tem que transbordar para a vida daquele que não tem. Então, a água que Jesus oferece é experiência com o Espírito Santo de Deus, é uma vida de intimidade com Deus. A água que Jesus oferece é a própria vida eterna. Pode passar para o versículo seguinte. E aí, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher reconheceu que em nenhum lugar que ela procurou, ela encontrou algo que satisfizesse o vazio da alma dela. Que só Jesus tem aquilo que nos satisfaz. Só Jesus tem aquilo que nos traz contentamento. Amém? E o outro personagem bíblico que eu gostaria de trazer essa noite como exemplo de alguém que teve esse encontro com Cristo, né? Teve esse encontro salvífico e que já deu fruto, já
engatou de primeira na vida eterna, faz parte da ministração do pastor Bosco, né? Que foi Zaqueu, publicano, que está em Lucas 19, do 1 ao 10. E esse texto ele é tremendo porque ele mostra, né, o propósito divino, né? Ele coroa esse texto com o versículo 10, quando diz que Jesus veio para buscar e salvar o que havia se perdido, né? Mas coloque do 1 ao 10. E assim diz a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, versículo 2. E aqui nós começamos a ser ministrados por aqui. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. O cara era rico. Ele podia comprar, ele podia ter o que ele quisesse de coisas materiais. Mas nada disso supria o vazio da alma dele. Ele tinha uma posição, era o maioral dos publicanos. Zaqueu, ele não era como aquele cobrador de impostos que andava no cavalo de porta em porta, não. Ele era o cara que ele tinha uma empresa. Ali no sistema financeiro ali, tanto herodiano como romano, sistema tributário, o que Zaqueu fazia? Ele arrendou uma região. Ele chegou para o encarregado lá de Roma e disse: essa região rende quanto? Aí suponhamos que o cara disse: rende 1 milhão. Beleza, pois eu vou lhe pagar 1 milhão. E aí ele começava a cobrar mais, e ali ele arrecadava 5, 10 milhões, e no final pagava 1 milhão de Roma, e pronto. E é por isso que ele era visto como o povo de Israel como um ladrão. Ele era um ladrão, porque Israel só conhecia tributos acerca de dízimos e ofertas. E Zaqueu, por ser também um judeu, além de ser um traidor da fé, porque estava cobrando tributo de um povo que só conhecia tributos acerca de dízimo e oferta, ele também era considerado como um traidor da religião. Ele era considerado um traidor da nação e um traidor da religião. E o interessante é que o texto vai caminhando, né? Versículo 2, 3, procurava ver quem era Jesus. Por quê? Porque nada do que ele tinha vivido, ou nada do que ele tinha amealhado durante a vida até hoje, tinha trazido satisfação à alma dele. Ele continuava vazio, ele continuava triste, a vida dele continuava sem sentido. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Versículo 5. E aqui é quando a história de Zaqueu começa a mudar, né? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu. Jesus chamou ele de quê? Ele chamou ele de publicano, de ladrão, desonesto. Aleluia. Zaqueu, pelo povo de Israel, Zaqueu ele era conhecido pelo pior que fez. Zaqueu era conhecido pelo pior que fez. E Jesus chama pelo nome aquele homem. A salvação ela começa quando Jesus nos chama. Jesus, quando chegou, ele me chamou pelo meu nome.
Jesus, ele não chamou ninguém aqui de prostituto, não chamou ninguém de cachaceiro, de desonesto, de macumbeiro, de mentiroso. Ele chamou cada um pelo nome, é assim que ele faz. É assim que ele faz, foi assim que ele fez. Foi assim que ele fez na vida de Zaqueu, porque a salvação ela começa quando Jesus nos chama, não pelo que fizemos de ruim, mas pelo que podemos ser nele de hoje em diante. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, ele não esperou, olha que tremendo, Jesus, ele não espera Zaqueu mudar ou estar pronto para recebê-lo. Pelo contrário, Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Me convém, ele não falou nem só entrar não, ele disse, hoje me convém ficar na tua casa. Amém? Então Jesus, ele não espera eu ou você, ele não esperou Zaqueu, ele não espera eu mudar, eu estar preparado, eu ser digno, a minha casa ser digna, não. Porque na realidade nós nunca seríamos dignos, a nossa casa nunca seria digna da presença do Senhor. Então ele não espera Zaqueu mudar ou estar pronto para recebê-lo, pelo contrário, ele diz, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. A questão aqui, meus amados, não é se a minha ou a sua casa é digna de receber Jesus, mas sim de se estamos dispostos a abrir a porta para que ele entre. A questão não é se somos dignos, a questão não é se a nossa casa é digna de que ele entre, de que ele fique, até porque ele não quer só entrar, ele quer ficar. Ele quer fazer a mudança. Interessante, voltando um pouco aqui, quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima, disse a Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olhando ali a parte inicial do versículo, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. O interessante é que uma vez eu fui convidado para um casamento, aí o casamento agora, casamento, aniversário, tudo é diferente agora, né? As coisas não é como era há 10 anos atrás, 20 anos, é tudo diferente, né? E aí, do casamento, recebi uma lista, né? Para escolher um item ali. O pessoal já corre, já escolhe o mais barato, aí fica só os caros para nós, né? Aí, eu fui nessa loja, né? Que era indicada ali no convite. E aí, quando eu cheguei na loja, eu procurei, olhei, e procurando aquele item, e rodei a loja quase toda e não achei. Aí eu resolvi chegar para a moça e perguntar, né? Esse item aqui ainda tem aqui? Aí a moça disse, tem, está ali, ó. Era só você ter olhado para cima, está ali a placa em cima dizendo. E eu não olhei, eu só olhava aqui na altura do meu campo de visão. E especialistas falam que se você estiver rodeado de coisas ali, ou de pessoas à altura do seu campo de visão, você jamais vai olhar para cima. Jesus estava cercado de uma multidão, mas quando ele chega naquele ponto, mesmo com toda a multidão que poderia distraí-lo, ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele foi ali com um propósito, ele já sabia o que ia fazer ali, ele não foi ali por acaso, né? Então, ele poderia ter ficado só nesse encontro casual ali na rua, mas Jesus quer mais. Ele não quer só ter um encontro casual, ele quer entrar na minha, na sua, na nossa casa, ele quer transformar a nossa vida a partir de dentro, quer transformar a nossa casa, e quando ele chega, tudo se transforma, quando ele chega, tudo muda. A casa que é triste, ele traz alegria, a casa que é dividida, ele traz unidade, traz união. Mas tem um detalhe, é o que eu havia falado agora há pouco, que tem muitas pessoas que estão esperando para viver isso, mas que só vão viver a partir do momento em que nós nos posicionarmos e que nós passamos a viver de fato a vida eterna.
Zaqueu ali, ele abriu a porta para o Senhor. Ele se colocou como o homem de frente. Mesmo todo mundo lá do lado de fora dizendo, como é que Jesus se hospeda na casa de um homem pecador? A multidão chamando Zaqueu de pecador. E Jesus chamando ele pelo nome. Não pensando no que ele fez de pior, mas no que ele iria ser a partir de agora em Cristo Jesus. E é assim que ele faz nas nossas vidas. É assim que ele faz. Nós só precisamos abrir a porta para que ele entre. Amém? E a partir daí, a partir do momento que ele entrar, transformar as nossas vidas, a partir de dentro, transformar a nossa casa, a partir de dentro. E nós, a partir daí, possamos estar caminhando com o Senhor dia a dia, vivendo essa experiência diária na presença do Senhor, todos os dias ali frutificando no Espírito. Amém? E aí eu gostaria de finalizar com uma canção que eu tenho ouvido muito, as canções desse grupo. É um grupo antigo mesmo, eu não lembro nem, agora no momento me falta até essa informação de saber quando foi que esse grupo começou, né? Que é um grupo antigo, né? É um grupo que canta canções cristãs, né? É um grupo chamado Grupo Elo. Grupo Elo. E tem uma canção desse grupo que falou muito ao meu coração, e quando eu ouvindo essa canção, eu percebi que essa canção tem tudo a ver com o que tem sido ministrado nesse tema de a vida eterna. E também com o que Deus tinha colocado no meu coração, o texto, com tudo, né? E a letra dessa canção, eu vou ler aqui, só ler mesmo a letra, né? Porque cantar mesmo eu só canto dentro do meu carro, viu? É exclusivo, só quem escuta, o meu show é exclusivo só para o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro do carro. Mas eu vou aqui citar a letra da canção. A canção se chama Ao Sentir. Ao Sentir. Isso fala a respeito da percepção, né? Que nós, como cristãos, temos que ter do mundo ao nosso redor. Da nossa cosmovisão a respeito do mundo. Do nosso posicionamento, né, no mundo. Fala muito a respeito disso. E aqui, se você observar a letra da canção, ela começa numa perspectiva do eu e depois você. Primeiro, a pessoa que compôs a canção, ela fala do que aconteceu na vida dela. E a partir daquela experiência, ela começa a observar o que está faltando nas pessoas. E ela começa a perceber que há um vazio na vida do ser humano. O ser humano que ainda não teve esse encontro salvífico com Cristo. E a letra, ela começa assim, vou citar a letra, a primeira e a segunda parte, né? Na primeira parte diz assim: ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscavam paz, porém em vão, pois naquilo que procuravam não há solução. Só em Jesus a paz real podia encontrar, o seu amor experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. E a segunda parte, ele diz assim: posso ver que você não é feliz. Ao observar, ao sentir, ao perceber o mundo ao redor, ao perceber as pessoas, e isso tem até assim base para evangelismo também, né? Parece assim, algo como se você estivesse evangelizando, como se estivesse chegando para alguém e falando isso. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que você não pode ser feliz se continuar a procurar em vão em caminhos que não trazem solução. E aí ele completa: só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. E aí é o que Deus espera de nós, que nós possamos dizer isso, né, com toda a convicção do nosso coração. Não é mais vá. Ele diz assim, vou repetir aqui o contexto para contextualizar: só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha a Jesus Cristo
e a vida eterna vai gozar. Amém? Então, hoje, você que está aqui nessa noite, que ainda não experimentou dessa vida eterna, ou talvez você que até já confessou a Jesus, mas que ainda não está vivendo de fato como deveria viver. Hoje você tem a oportunidade de, assim como a mulher samaritana, provar de uma água que verdadeiramente mata a sede. De, assim como Zaqueu, experimentar uma transformação na sua vida, na sua casa, na sua trajetória. Jesus está aqui e Ele pode e quer, mas você precisa dar um passo de fé. Amém? Amém? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém?